Vamos lá, o assunto agora é futebol. Quer dizer que é futebol ou é MMA ou Mixed Martial Arts, Vini? Não, Cara... Até acho que ontem os programas esportivos perderam a chance, Edgar, de chamar o Vanderlei Silva, né, o Anderson Silva, para poder comentar os jogos que tivemos nas rodadas estaduais aí pelo Brasil afora. Mas olha só, o que foi aquele clássico, o Bavi, né? O clássico da paz. Lá no Barradão, fez um círculo, os jogadores se abraçaram, misturaram os times, né? Alternaram os mantos sagrados e aí depois fizeram aquilo. O retorno da torcida mista ao estádio, né? Então torcida dividida, Bahia de um lado, Vitória do outro. Jogadores entrelaçados no meio de campo antes do apito inicial, uma homenagem aí a 2 jogadores que morreram na semana passada. O jogo começou, o Vitória abriu o placar, e aí aos 4 minutos do segundo tempo, Edgar, teve um pênalti para o Bahia, e aí o jogador Vinícius foi lá, cobrou o pênalti, e aí ele fez uma comemoração que já é uma marca dele. Ele não fez essa comemoração especificamente nesse jogo contra o Vitória, ele já faz essa comemoração em outras partidas, mas ele fez do lado da torcida do Vitória, e é um gesto como se fosse um creu, né? E aí... uma arrochada. Uma arrochada. E aí o goleiro do Vitória, o Fernando Miguel, que nem vê ele fazendo, porque se você perceber, verdade. Se você perceber, a hora que ele faz o movimento, o Fernando Miguel nem está olhando pra ele. Alguém falou, tem né? soco na cara. Mas alguém o avisou. Nossa. E aí ele parte pra cima do Vinícius. Aí é pancadaria, a selvageria e covardia, né? Porque teve jogador aí que deu soco na cara de companheiros por trás, né? Então foram assim cenas realmente lamentáveis que nós vimos aí em Bahia e Vitória, e que obrigou o juiz, né, o Jailson, a expulsar vários jogadores. 7 jogadores só nessa confusão: o Vinícius, o Edson, o Becão e o Lucas Fonseca do Bahia. O Rainer, o Canu deu um soco que, olha, é realmente digno de MMA. E o Denilson pelo Vitória. Depois a partida continuou. Só que aí mais um jogador do Vitória, aí 1-1 o jogo, tá? Mais um jogador do Vitória foi expulso, né? O William Correia. E aí o que acontece? Mais um jogador expulso, acabava o jogo, porque você não pode ter limite, menos de 7 jogadores em campo. Uhum. E aí dizem que o Wagner Mancini, técnico do Vitória, teria orientado ali um dos jogadores dele a cavar essa expulsão para acabar com o jogo. Ele nega. Eu também acho estranho. Por quê? Porque o jogo tava 1-1. E com essa expulsão, ele perdeu o jogo, né? O Vitória perde o jogo por 3-0. Porque o jogo só se mantém com o seu placar se o time dele estivesse ganhando por 3 ou mais gols de diferença. O time que motivou essa expulsão, expulsão limite aí, digamos, só mantém o placar se ele tiver com mais de 3 gols de vantagem. Como não estava 1-1, então o Vitória acabou sendo prejudicado por esse ato aí do seu jogador, que foi depois o Bruno Bispo, né, que peitou ali o Jailson, né, o juizão, e acabou cavando essa última expulsão, e aí o juiz encerrou a partida, e agora fica o resultado de 3-0 pro Bahia. Mas isso é o de menos, né, Edgar? Fica aí registrado essas cenas horríveis que nós vimos, não só nesse jogo do Bahia, como tivemos um jogo também no Mato Grosso, em que um jogador do Operário agrediu também um gandula. Olha só, olha o vídeo do cidadão, do jogador agredindo um gandula que teria comemorado ali um gol do Comercial. Outra cena também digna de MMA. E agora, Edgar, será que às vezes a gente fala, né, que os jogadores dentro de campo, algumas atitudes que eles têm, acabam estimulando também a violência nas arquibancadas, a violência na torcida, como aconteceu em Bahia e Vitória, né? Depois da confusão, teve lá um princípio de confusão também na arquibancada. Mas também não é um reflexo, talvez, da sociedade que a gente está vivendo? Não, sem dúvida que é um reflexo. Esse tipo de atitude, esse tipo de intolerância, de agressividade, de violência. Sem dúvida que é uma corrente aí, uma cadeia que se forma. Futebol não é um mundo à parte, né? Agora, o torcedor que vai e vê uma coisa dessa dentro do campo, vai replicar também estimulado essa atitude na arquibancada. Eu não sei se eu concordo com isso. Mas, cara, eles têm que ser punidos, esses jogadores envolvidos aí nessa confusão. Tem vídeo, tá muito claro quem bateu, quem não bateu,
quem agrediu, quem tomou. Tá muito claro, esses caras têm que tomar punição exemplar, para que não aconteça mais isso. Quer dizer, coibir esse tipo de ação. E tem intervenção. Você pode até discutir o gesto ali você pode até discutir a comemoração do cara, não precisava ter feito do lado da torcida do Vitória, mas isso daí ele vai ser punido pela arbitragem. Mas o cara ele faz o que ele quiser, tá comemorando o gol dele. Então, mas se o juiz achou que ele passou do ponto, que ele fez uma provocação, o goleiro que você que tá escutando, desculpa a expressão, é um imbecil, né? Exato. Que é um imbecil. E quando eu falo isso, o goleiro e o jogador que foi agredir o Bandeirinha, o goleiro desencadeou essa violência. Idiota, né? E aí quando eu falo que é um reflexo, Caio, eu também tô dizendo também que esses jogadores hoje estão cada vez mais movidos também pela intolerância das redes sociais, das provocações das redes sociais, torcida isso inflamando que os caras façam isso dentro de campo. Então tá cada vez maior isso. Eu não falei nem que eu discordo pra discordar de você, né? Sim. Porque eu acho que, desculpe de novo a expressão que é forte, imbecil tem tudo quanto é canto. Agora, não acho que a sociedade seja um reflexo e tal, porque senão a gente só ia ficar em casa da janela atirando, um matando o outro. Acho que são casos isolados que tem esses caras que são extremos que ficam indo pro limite. Aliás, reverberou muito isso essa semana, né? Teve o caso também do Vinícius Júnior na semana passada, que fez o gesto do chororô lá, jogador do Flamengo contra o Botafogo. Aí o Botafogo foi lá e impediu que o Flamengo jogasse no estádio Newton Santos, a final, né? O Flamengo que foi campeão ontem contra o Boa Vista. Aí o Juninho Pernambucano deu uma opinião também como comentarista, foi agredido nas redes sociais, respondeu também. Então tá muito aflorado essas discussões no campo do futebol, né, Edgar? Mas só antes de matar, mas que dá vontade, dá, mas tem que se segurar. Que dá vontade, uns 3 por dia dá. Aí, tem que segurar, tem que dar exemplo. Desperta em você os instintos mais primitivos. Os instintos mais, tem tanta gente que desperta. Eu sou da época em que existia ainda os caras põem o prego na ponta da chuteira. O filósofo do futebol, Neném Prancha, que tinha a seguinte frase, né? Ele era um roupeiro e que ficou famoso pelo Armando Nogueira. Ele falava assim: quando o jogo tá ruim, chuta a bola pro alto, porque pelo menos enquanto ela está lá em cima não é gol. Aí, tá vendo?